Salmo 23, nós leremos o versículo de número 4. Salmo 23, versículo 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez, e todos juntos leremos terceira vez esse texto precioso da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Toda a igreja, vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Oremos uma vez mais, pedindo a Deus que nos fale poderosamente a alma e ao coração. Pai, fala conosco nessa manhã. Pai, há dias desafiadores, Pai. Há dias nos quais nós não temos todas as explicações, mas o Senhor é Deus soberano. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós, Deus, nos humilhamos diante de Ti, Pai. Pedimos ao Senhor que tenha compaixão de nós nessa manhã. Pastor Galo já orou pela família dessas pessoas enlutadas nessa terrível tragédia. E, ó Deus, que o Senhor traga o consolo a todas elas, Senhor, mas também o consolo a cada um de nós que se sente consternado e comovido, ó Deus, ó Pai, com uma situação como essa. Muitos de nós aqui dentro desse templo estamos sempre de um lado para o outro, dentro de aviões. E, ó Pai, nossa segurança é o Senhor. Tua palavra diz que todos os nossos dias foram escritos no Teu livro, quando nem sequer um deles havia ainda. Então nós descansamos na Tua soberania. Mas se Tu o nosso consolo e abençoa a nossa vida. Fala ao nosso coração, Deus, e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Diante da tragédia que todos nós presenciamos na última sexta-feira, na cidade de Vinhedo, a pergunta da maioria das pessoas é: Deus, por quê? Por que o Senhor permite que esse tipo de coisas aconteçam? E verdadeiramente, irmãos, eu não tenho condição de responder por quê. E qualquer pessoa que queira responder por quê, será, no mínimo, muito presunçosa. Mas o que nós sabemos é que Deus é um Deus soberano. O que nós sabemos é que esse Deus soberano é um Deus bom. O que nós sabemos é que nada nesse mundo acontece fora da sua soberana vontade. E o que nós continuamos a saber é que nós estamos em um mundo caído. E a morte nesse mundo é consequência do pecado de nossos primeiros pais e do pecado de todos nós. E a grande verdade é que Deus não nos assegurou que nossa vida seria perfeita deste lado de cá do céu. A grande verdade é que Deus disse que a vida seria complicada por causa do pecado que está no mundo. E Ele mandou o Seu Filho para nos resgatar e nos reconciliar com Ele, para que no futuro aviões não caiam mais, mas todos aqueles que cremos em Jesus tenhamos a vida eterna e a alegria nele. Nesse texto que nós lemos, irmãos, o rei Davi, no salmo mais conhecido da história, no qual nos apresenta Deus como pastor, nos mostra que, ainda que nós sejamos pastoreados pelo próprio Deus, nós vamos enfrentar dias de adversidade. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Davi fala sobre o dia da adversidade. E a primeira verdade que ele nos diz é que o dia da adversidade é um dia real. Davi é um homem segundo o coração de Deus.
Davi é um crente. Davi é um homem piedoso. Davi é o grande salmista de Israel. Davi é o rei ungido do Senhor. Davi é profeta. Davi é um homem que anda com Deus. Mas ele sabe que a morte um dia vai bater na porta da sua casa. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todos nós, queridos irmãos, enfrentaremos a morte deste lado de cá do céu. Por causa do pecado, todos nós já enfrentamos ou enfrentaremos a morte. É claro que nos choca quando nós vemos um avião dando volta e de repente ele cai e mais de 60 pessoas morrem de uma só vez. Mas ainda assim não existe nada novo debaixo do céu. E todo ser humano que existe nessa terra, de um jeito ou de outro, vai enfrentar a morte. Davi é servo de Deus, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que nós cristãos precisamos saber é que o nosso Deus é um Deus soberano e bom. E nós não devemos nos desesperar e nem ficar angustiados. Meu Deus, agora eu nunca mais vou andar de avião. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, quando nem sequer um deles havia ainda. Então, se Deus determinou que você vai morrer através de um avião, ou você entra no avião, ou ele cai, ou ele vem e cai em cima da sua cabeça. Então não adianta você ficar desesperado, nem deixar de viver. É claro que nós sofremos com essa terrível tragédia. É claro que nós nos condoemos com essas famílias. É claro que nós nos colocamos no lugar o tempo todo, e ao virmos a cena na televisão, nós choramos. Mas Jesus nos assegurou, irmãos, que nesse mundo nós enfrentaríamos aflições. Ele disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, deste lado de cá do céu, tragédias vão acontecer. O dia da adversidade é um dia real. Se nós sabemos que esse dia é real, nós seremos sábios se nós nos preparamos para enfrentar o dia da adversidade, o dia do luto, o dia da perda, o dia da dor, o dia da separação. O dia da adversidade, nos diz o texto, em primeiro lugar, é um dia real. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que, em segundo lugar, que o dia da adversidade é um dia de crer. O dia da adversidade é um dia de crer. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Você já chegou à estatura espiritual de Davi? Você vive sem temer mal algum? Por que Davi pode ter essa fé inabalável? Por que ele pode não temer? Porque Deus para ele, como nos diz o Salmo, é Yahvé Roi, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Quando você sabe que você é pastoreado pelo próprio Deus, quando você sabe que você é amado pelo próprio Deus e que Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário para te salvar, então você poderá dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Portanto, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum.
porque você sabe que Deus já deu por você o Filho dele, aquele que ele tinha de melhor. E esse Deus maravilhoso promete cuidar de você durante todos os dias da sua vida. Então você pode crer e confiar que o que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Talvez você não entenda nada no momento, mas Deus está no controle de todas as coisas e Ele te ama, e Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não deixe de crer, o Senhor cuida de você. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não perca a sua fé em momentos como estes, mas confie que Deus está no controle de tudo. Ele é bom, Ele é soberano, Ele tem um propósito. No dia da adversidade, no dia da luta, no dia da dor, nós continuamos crentes. Lembra de Jó, o homem mais rico do Oriente? Pela permissão de Deus, perde toda a sua riqueza em um dia só, 11.500 animais, perde todos os seus funcionários, perde seus 10 filhos num acidente. Ele sofre, rasga o seu manto, rapa a cabeça, ele chora, ele sente dor, mas em nenhum momento ele blasfema. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora. Só pode adorar na tragédia aquele que crê que Deus lhe ama e deu o seu único filho para morrer na cruz, para salvá-lo. Portanto, ao observar uma tragédia como essa, não se desespere, nem arranque os poucos cabelos que você tem na sua cabeça. Mas olhe para Deus e creia que Ele é bom, que Ele está no controle de tudo, que Ele deu Jesus por você e que nada acontece fora do plano dEle. Que num momento difícil como esse, a sua fé seja fortalecida e que você, tendo uma fé fortalecida, compartilhe do grande amor do seu Deus para com todos aqueles que necessitam. O dia da adversidade é um dia real, mas o dia da adversidade é um dia de crer. Pastor, mas o que mais caracteriza esse dia da adversidade? Dias como esse, no qual nós vemos aviões rodopiando, caindo ao solo, e mais de 60 pessoas morrendo de uma vez. O dia da adversidade é um dia real. O dia da adversidade é um dia de crer. Mas o dia da adversidade é dia de consolo. O dia da adversidade é dia de consolo. O salmista diz, queridos amigos e irmãos, que não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O dia da adversidade é dia de consolo. Por que é um dia de consolo, irmão? Porque o salmista é consolado pela presença de Deus. Ele sabe que até no dia em que ele andar no vale da sombra da morte, Deus estará com ele. Louvado seja Deus. Você lembra da promessa de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra da palavra de Jesus, do Senhor a Josué? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós podemos ser consolados na adversidade, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco, onde quer que nós viermos andar. Deus promete, em Hebreus 13:5, na segunda parte, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Com essa consciência
de que o Senhor é o seu companheiro. Davi diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, querido, era uma pequenina vara pontiaguda, instrumento com o qual o pastor defendia as suas ovelhas. Davi tinha experiência, ele tinha aquele bordão, e de repente, um dia, veio um leão levar suas ovelhas, e ele agarrou aquele leão pela barba e tomou a sua vara pontiaguda e enfiou no leão, a ponto de matar o leão. Outra vez veio um urso e carregou uma de suas ovelhas, e ele veio correndo, subiu nas costas do urso, fincou-lhe a vara, talvez no pescoço, e o urso caiu morto. Davi é pastor, ele está com as suas ovelhas, e ele sabe que a presença do pastor é um consolo maravilhoso para as ovelhas, porque quando o pastor está presente, ele defende as ovelhas no meio das suas adversidades. Mas ele diz que o Senhor não lhe consola somente com o bordão, mas com o cajado. E se você conhece um pouquinho sobre ovelhas, você vai saber que ovelhas são animais que têm uma visão muito, muito limitada. Elas enxergam mal. Então, quando o pastor vai guiando no caminho, ele vai batendo o cajado, que é aquele pedaço de pau maior, curvilíneo em cima, e aquela madeira ele vai batendo, e quando ele bate no chão, a ovelha vai ouvindo para onde o pastor está indo, e ela segue o pastor. O pastor consola com a sua presença que defende e que dirige no caminho. Mas o cajado é curvilíneo, porque como a ovelha enxerga pouco, ela pode cair no despenhadeiro. Então o pastor toma aquele grande cajado e pega a ovelha pelo pescoço e a puxa, e livra a ovelha da morte. Ali está o pastor consolando e protegendo com sua presença. Mas o cajado também é usado para quando a ovelha está rebelde. De repente o pastor toma o cajado e coloca na junta daquela ovelha, porque a ovelha dá lã e leite, irmão, mas a ovelha morde e dá coice. E de repente, quando a ovelha está rebelde demais, mordendo e dando coice, o pastor toma o cajado e, com amor, desloca a perna da ovelha. E agora a ovelha vai andar bem arrastando a perna, e ela precisa ser carregada pelo pastor. E disciplinada, ela é carregada no peito do pastor, e ela sente o cheiro do pastor. E ao sentir o cheiro do pastor, ela sente o cheiro de quem a ama, de quem cuida dela, e ela vai deixar de ser rebelde, porque quem vai cuidar dela no momento que ela mais precisa é o seu grande e poderoso pastor. Jesus está dizendo que Ele nos consola, nos protegendo, mas também nos guiando, nos salvando dos perigos, nos disciplinando e nos corrigindo e nos carregando no colo quando nós mais necessitamos de Sua presença. Deus te consola, Deus não te abandona, Deus te guia no caminho, Deus te corrige, Deus te livra do ataque do inferno, Deus te abençoa, Ele te consola no dia da adversidade. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que nós temos a presença de Jesus. Não foi à toa que eu coloquei o primeiro hino, o hino 110, que diz: a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Todos nós vamos enfrentar a adversidade. O dia da adversidade é um dia real. O dia da adversidade é um dia de crer. O dia da adversidade é o dia do consolo, o dia no qual o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra, vem ao nosso encontro, trazendo o consolo do céu para o nosso coração. Deus faz isso, irmão, porque Ele nos amou e mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Cristo, o Supremo Pastor, deu a vida na cruz por nós, para que no dia real da adversidade nós possamos crer e sermos consolados pelo próprio Deus. No final da década de 90, irmãos, eu era noivo de minha querida esposa e todos ficamos expectantes quando
foi lançado nos cinemas aquele filme chamado Titanic. E eu fui com a Close assistir aquele filme no Shopping Internacional de Guarulhos, antes do ano 2000. Estou ficando velho, Calil. Uma das cenas mais impactantes daquele filme, irmão, é quando o barco está prestes a afundar. Os músicos da orquestra se sentam como cristãos, cumprimentam uns aos outros, sabendo que a morte está chegando, e dizem uns aos outros: foi um grande prazer tocar com você. Enquanto o barco está afundando, eles começam a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu virei para a cruz e falei: esses caras têm estilo para morrer. Eu falei: se Deus me permitir, eu quero morrer desse jeito, né? Louvando ao Senhor. Então, nós não devemos, irmãos, ser pessoas infantilizadas nem tolas. Nós devemos ter a consciência de que lutas neste mundo haverá. O dia da adversidade é um dia real, mas é um dia de crer, porque Deus nos amou e deu seu Filho na cruz por nós. Mas, sobretudo, este dia é um dia de receber o consolo do próprio Deus, porque Ele está conosco. Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Que Deus console o seu coração nesse dia, que Deus renove a sua fé, que Deus te encha de paz, que Deus te dê vitória no dia da adversidade. Em nome de Jesus, amém!